orçamento da Seguridade Social. Bem, vimos que a Seguridade Social ela vai ser financiada diretamente por meio das contribuições sociais e, de forma indireta, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bem, as receitas que vão para a Seguridade Social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios integrarão seus próprios orçamentos. Não fazem parte do orçamento da União. Agora, as receitas no âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social, que ele é separado do orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, ele vai ser composto com as seguintes receitas. Veja, receitas da União, receitas de contribuições sociais e receitas de outras fontes. Então, a forma, o orçamento da Seguridade Social em termos de receitas, né? Nós vamos ter essas três: receitas que vêm da União, receitas das contribuições sociais e receitas de outras fontes. Bem, em relação às receitas da União, olha, vão vir receitas do orçamento da União para integrar o orçamento da Seguridade Social, né? Então, a União, ela vai colocar nos termos, né, fixados pela Lei Orçamentária Anual, recursos adicionais do seu orçamento fiscal, ela passa para a Seguridade Social. Então, o que ela faz? Pega uma parte do que ela tem lá no orçamento para jogar, para aplicar no orçamento da Seguridade Social. Mas isso obedecendo à Lei Orçamentária Anual, tá? E cabe à União cobrir eventuais insuficiências financeiras para pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências do orçamento da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Então, o que eu quero aqui? Olha, no orçamento da União, nós temos o orçamento fiscal, nós temos o orçamento da Seguridade Social e temos outro lá que não cabe aqui falar. Bem, na Seguridade Social, o que vai colocar ali de receita? O que arrecada de contribuições sociais, o que traz de outras fontes de receita, vamos ver, multas, etc., e parte de recurso que a União tira do seu orçamento fiscal e joga no orçamento da Seguridade Social, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, tá? Com a Lei do Orçamento. Bem, só que se houver déficit, se não houver condições financeiras da Previdência para arcar com os benefícios, o que a União tem que fazer? Cobrir. E ela vai tirar de onde? Do seu orçamento fiscal, de acordo com o que é autorizado pela Lei Orçamentária Anual, tá? Então, por isso que vocês, muitos ouvem, a Previdência está com déficit, mas todo mundo está recebendo benefício. Se na minha casa houver déficit, alguém vai sair apertado, né? Eu vou ter que diminuir alguma despesa, renegociar alguns pagamentos, porque eu tenho insuficiência financeira para arcar com tudo. A Previdência, se houver déficit, ela busca o dinheiro onde? No orçamento da União. A União vem e cobre. Por isso que eu nunca vi
aposentados ficar sem receber do regime geral, tá? Ficar sem receber por conta dessa determinação legal. E aí a gente verifica o seguinte: quanto mais deficitária a previdência social, maior é o custo para a sociedade toda. Por quê? Porque a União vai ter que tirar recursos do seu orçamento fiscal para cobrir. E aí ela deixa de ter aqueles recursos para outros, né? Outros projetos, outros serviços, etc. Tá certo? Então, essa relação você tem que fazer por quê? Porque algumas bancas, né, tipo FGV, estão já trabalhando com esse nível de interpretação macroeconômica. Bem, então, receitas da União, receitas das contribuições sociais. Bem, receitas das contribuições sociais são aquelas contribuições que eu já falei para vocês, que eu já coloquei em outro tema, que são as contribuições que financiam a Seguridade Social. Sejam as que já estão discriminadas na Constituição e todas elas já foram instituídas por lei, sejam as que poderão ser criadas pela União, tá? Nós vamos estudar mais a fundo as contribuições previdenciárias, objeto de outra aula. Mas essas contribuições todas securitárias vão fazer parte do orçamento da Seguridade Social no âmbito federal. A outra fonte, a lei diz o quê? Receitas de outras fontes. Quais são essas receitas? Aí nós temos o artigo 27 da Lei 8.212 e diz que as receitas de outras fontes são as multas, a atualização monetária e os juros moratórios, a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Como assim? A Receita Federal, ela exerce a função de cobrar, arrecadar contribuições outras, como Senai, Senac, SEST, Salário Educação, etc. E, por ela exercer essa função, ela recebe um percentual. Parte desse percentual, tá? Parte desse percentual vai para a Seguridade Social e na rubrica de receitas de outras fontes. Bem, as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, que vão compor a receita do orçamento da Seguridade Social no âmbito federal. Então, isso você precisa saber. E aí eu quero que você marque 3 artigos da Lei 8.212 para estudar. Vamos lá? Artigos 11, 16 e 27 da Lei 8.212. Certo? Ah, não trouxe os artigos das contribuições previdenciárias. Não, porque nós vamos estudá-las com maior detalhe. Então, 11, 16 e 27. Certíssimo? Ótimo. Doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Olha só, 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Vamos lá? Esse artigo dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei.
olha, 50% desse valor arrecadado vai para onde? Para o financiamento da Seguridade Social. Tá? Então, olha a importância, né? Quando apreende aqueles bens de traficantes, né? De trabalho escravo, ou mesmo qualquer valor ali, vai destinado a um fundo. 50% desses recursos vão para a Seguridade Social. Outras receitas previstas em legislação específica. E aí, nesse caso, outras receitas previstas em legislação específica, eu trago aqui. Peraí. 40% dos valores recebidos com os bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal, levados a leilão, serão destinados para financiar o sistema de Seguridade Social. Receita apreendeu, vão a leilão, tá? 40% daquele valor arrecadado no leilão vai para a Seguridade Social, tá? E ainda eu tenho o DPVAT. A questão do DPVAT, né? Nós tivemos anos de isenção, mas o DPVAT, que é o seguro contra acidente de trânsito, né? Ali causados por veículos automotores, segundo a lei do DPVAT, 50% seria destinado ao SUS, né, para custear assistência médica hospitalar decorrente dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Bem, houve até uma questão que teve problema no Sebrasp quanto a isso. 50% do valor do total do prêmio do DPVAT iria para o SUS para custear essas despesas. Só que nós temos o Código de Trânsito no CTB, que fala que 10% daqueles 50%, 10% daqueles 50% serão destinados ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação em programas destinados à prevenção de acidentes. Quanto que dá isso aqui, gente? Isso significa que 5% vai para as campanhas de prevenção de acidentes, ficando então 45% do DPVAT para o SUS. Essa é a melhor interpretação. O que o examinador do Sebrasp fez? Falou que era 50%. Não é mais. Apesar da Lei 8.212 dizer que é 50%, só que eu tenho que fazer uma interpretação da norma jurídica sistematizada. Eu tenho o Código Tributário, o Código de Trânsito brasileiro, que fala, não, desses 50%, 5% é para prevenção, programa de prevenção contra prevenção de acidente. Então, ficou para o SUS apenas 45%. Essa é a realidade nua e crua, e que tivemos anulação de questão por conta que o examinador não observou isso. Tá bom? Então, vamos lá. Orçamento da Seguridade Social é composto na receita, a parte da receita, no âmbito federal de receitas da União, receitas das contribuições sociais e receitas de outras fontes. Deixamos as receitas das contribuições sociais para outro tema. Tá bom? Ficamos por aqui.